Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Diálogos Contemporâneos, aqui pela UERN TV, também pela Rádio Obelisco FM de Pau dos Ferros. E no programa de hoje iremos falar sobre um tema extremamente importante, social, porque ele afeta a vida de todos nós silenciosamente. Ele está na base constitutiva de todas as relações sociais. Vamos falar sobre a vergonha, tema ambíguo, escorregadio e que diz muito do sujeito e da nossa realidade. Que tema atraente e interessante. E mais uma vez temos aqui nossos convidados, né? A Julita Sena, psicóloga, psicanalista, e também a Ailton Siqueira, sociólogo e psicanalista. E a gente vai começar esse tema que realmente tem muito a ver com todos nós. E aí eu vou começar com uma pergunta fugindo aqui do script. Todo mundo é tímido? É a primeira pergunta. Fabiano, primeiramente, bom dia, né, a todos, a vocês, em especial, que estão aqui sentados comigo, e também aqueles que nos assistem. Mas acho que a gente precisa ter o cuidado, é meio clichê isso, com a coisa da generalização, de achar que todo mundo é tímido. E a gente também precisa ter um cuidado para não associar sempre vergonha à timidez. Porque podem ser coisas muito distintas, e aí talvez a nossa conversa aqui vai esclarecendo um pouco melhor isso, né? Todo mundo é tímido, não? Não, acho que, como Julita falou, há uma diferença entre timidez e vergonha. Você pode ter vergonha e não ser tímido, Exato. Né? Você pode ser tímido e ser envergonhado, né? Então, não necessariamente está ligado, né? Por quê? Porque a timidez diz respeito a um medo que você tem de se expor, né? Um medo de... Às vezes, a timidez tem a ver com a própria imagem que você tem de si mesmo. Você pode não ter uma imagem positiva sua, autoestima elevada, e isso dá dificuldade para você a se colocar diante dos outros. Isso não é vergonha, né? É uma timidez. Eu me retraio, né? Na vergonha tem um aspecto moral que banca a minha retração, né? Porque sem uma certa moral não tem a vergonha. A vergonha é um dos sentimentos, das emoções pessoais, que ela é, antes de tudo, social, no sentido de que ela tem a ver com os outros, com o julgamento dos outros, com a cultura, com valores, com éticas, com o olhar do outro sobre mim. Mas a timidez, ela tem muito desse olhar de mim sobre mim mesmo. Né? Às vezes eu não tenho esse olhar que eu gostaria de ter sobre mim mesmo, então eu me retraio para diminuir as atenções sobre mim próprio. Julita, e dentro desse complemento de que a Ailton fala, como é que você poderia, na sua análise, definir o que é vergonha e por que a gente tem vergonha? Vamos pensar aqui juntos, né? A Ailton estava falando aí sobre ser um elemento moral, né? Então, a vergonha fala muito sobre as nossas relações a nível social, né? O estar no meio dos outros, né? O estar com os outros, o estar no coletivo. Então, a vergonha ela envolve muito essa questão coletiva, essa questão social, esses preceitos e preconceitos que são estabelecidos em nosso meio e como que eles vão incidir em algum modo na gente, né? Mas aí a gente estava falando sobre essa coisa do diferenciar a timidez da vergonha, né? E aí perceba, às vezes a vergonha, né, ela vira a ser quebrada, é um elemento importante, inclusive para se trabalhar a própria timidez, né? Então, na medida em que eu atravesso, né, a vergonha diante do meio, quanto que aquilo pode ser importante para eu trabalhar essa timidez, essa questão minha comigo mesma, né? Então, quando você fala sobre essa questão, o que é a vergonha, né, eu vou me permitir responder também, Fabiano, no seguinte sentido. Talvez caia cada um identificar o que é que lhe provoca uma certa vergonha. Do que é que você tem vergonha que não necessariamente é daquilo que eu tenho, né? Está relacionado a um pouco da fragilidade de cada pessoa, ter vergonha ou não? Não necessariamente, né? A vergonha ela também tem uma função. A vergonha, ela também, de certo modo, ela nos resguarda, ela nos protege em alguma medida. Então seria importante ter vergonha. Então, ela tem uma função, né? Eu até lembro daquela passagem do Freud, né? Que ele vai falar que, de certo modo, a gente poder viver dentro de uma civilização faz com que a gente, de certo modo, observe os nossos instintos, as nossas pulsões, né? E o nosso modo de estar no mundo. E aí a gente pode fazer uma relação mínima disso com a vergonha. Então, a vergonha ela também tem a sua função. A vergonha ela nos moraliza, digamos assim, né? Ela fala sobre o nosso funcionamento dentro de uma civilização.
Agora, claro, a gente precisa ter o cuidado com a dimensão que ela toma. Né? Por isso que popularmente as pessoas dizem na rua, quando a pessoa faz alguma coisa ruim, fulano sem vergonha. Sem vergonha, né? Exato. Desse ditado surge muito disso também. É porque, como eu falei anteriormente, Fabiano, veja, a vergonha, ela é algo que está em mim, que eu elaboro. Mas é, antes de tudo, uma introjeção de alguns limites, de algumas regras, de alguns padrões morais e sociais que eu introjetei para medir a minha relação com o outro. Então, nesse aspecto, pegando o pouco que a Julita falou, não existe uma pessoa que em algum momento não passe ou não tenha certa vergonha. Por quê? Porque não existe sociedade que não estabeleça um conjunto de regras, princípios, éticas e morais, onde ela vai interditar e reprovar alguns comportamentos, algumas expressões humanas. Então, a vergonha está em eu expressar alguns comportamentos, alguns sentimentos, alguns desejos meus, algumas fantasias minhas, que está contradizendo aquilo que moralmente, socialmente foi construído. Batendo de frente, né? Então, assim, a vergonha é isso. Assim, é esse julgamento do outro em forma de o outro sendo sociedade sobre mim. E quando eu perco a vergonha, eu estou deixando de lado isso que moralmente foi construído como o certo, o correto, o justo, o bonito, né, o permitido. Então a vergonha ela está sempre nessa construção. Acho que é um dos sentimentos nossos mais social que a gente tem, né? E isso tem a ver com o olhar que o outro tem sobre a gente, né? Porque inclusive, a vergonha é um dos elementos que é usado na política, nas relações familiares, nas religiosas. Então, todas as relações, elas se comportam e são atravessadas por essa dimensão da vergonha, onde, assim, eu não posso ser eu completamente para o outro, porque dentro do que foi estabelecido nesse contrato de relações, o outro não espera certas coisas de mim. Então, como é que vamos colocar assim, diante desse outro, né? Ô, Ailton e Julita, aí no caso, por exemplo, as redes sociais, elas têm amplificado isso, por exemplo, no Instagram, você só vai colocar uma imagem que é aquilo que o outro espera de você. As pessoas também têm essa vergonha lá, por exemplo, nas redes sociais, de se expor? Eu acho que lá, em qualquer lugar onde tem expressão, a vergonha pode se manifestar. Por exemplo, para uma pessoa que vive de likes, né, que se tornou-se, como é que chama, influencer, ela tem vergonha de mostrar uma imagem dela feia. Ela tem vergonha de mostrar uma imagem triste. Mais real. Que não esteja dentro dos ideais então, sociais, exatamente, né? Mas, assim, então, por quê? Porque a pessoa que, quando esconde a sua vergonha, ela está negociando, assim, eu escondo a minha vergonha, mas eu quero de você uma valorização, eu quero de você um retorno positivo disso. Porque é negativo eu expor isso, porque você vai desfazer, possivelmente, uma imagem que tem sobre mim. Essa pergunta que você faz, Fabiano, também me faz pensar tanto naquilo que eu trouxe anteriormente, que a gente precisa ter um cuidado com a dimensão que essa coisa da vergonha tem, porque às vezes eu também essa coisa de atender ao que é posto socialmente falando, muitas vezes faz com que a gente viva repressões severas e muito importantes, né? Que de algum modo faz com que até interfira um pouco na construção da identidade, né, da nossa subjetividade, enfim. E a rede social, ela também tem um elemento interessante, assim. Na rede social, na medida em que só se expõe aquilo que esse meio social quer ver, ou que se supõe que esse meio social quer ver, né, talvez, de algum modo, a coisa esteja minimamente, eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, equilibrada. Eu estou apresentando aquilo que o social demanda de mim e pronto. Né? Então, eu não sei se aparece tanto assim, né, Ailton? Eu fiquei agora me interrogando a partir da pergunta que você fez e da fala que Ailton trouxe. Né? Se, na verdade, essa rede social não é um elemento, na verdade, está ali só correspondendo ao que esse meio impõe, o que esse meio dita, né? Então, acaba tendo essa liberdade, aspas e mais aspas. E se por acaso alguém tira uma foto sua e diz, não vai postar não, né? Porque ela é um pouco do real e vai lhe dar vergonha. É porque assim, na internet, Julita sabe bem disso, mas assim, há essa diferença entre o ideal do eu e o eu ideal, né? Isso, exato. Que é uma discussão que está na psicanálise, né? O que é o ideal do eu? Eu elaboro esse ideal de perfeição, de beleza, né? No qual tudo eu faço para manter e alcançar essa coisa meio imaginária, fictícia, né? É o ideal do eu.
E o contrário, e aí os Instagrams, as redes sociais, elas estão trabalhando nesse ideal do eu. Por quê? Porque por trás desse Instagram, dessas coisas que você não publica, dessas coisas que você não mostra, porque são feias, são reprováveis, isso que é feio, que é reprovável, o meu choro, a minha tristeza, a minha embriaguez, aquela fala que eu não queria dizer e disse, a minha vida sem maquiagem, essa é o eu ideal, né? Por quê? Porque é o eu do cotidiano. Então, eu estou escondendo um eu ideal por trás de um ideal de um eu, que eu só mostro isso para você, porque quero de você algumas coisas. E o que é que a gente quer um dos outros ao mesmo tempo? E aí tem a ver com a vergonha, Fabiano. Por quê? Porque tem um antropólogo que ele é da literatura e trabalha com a psicanálise, o Tevzetan Todorov, que ele escreve um livro chamado A Vida em Comum. Ensaio de Antropologia Geral, a gente discutiu às vezes na disciplina, Julita. Onde ele está dizendo assim, todos nós, seres humanos, temos 3 grandes desejos, né? O desejo de ser valorizado, né? O desejo de ser aprovado e ser reconhecido. A aprovação e valorização, a gente tem uma facilidade maior de entender. Mas o reconhecimento para ele é isso que acontece quando eu procuro o olhar do outro para dar para mim um sentido de mim mesmo. Então, se não olham para mim, eu não existo. Então, a vergonha está dentro dessas 3 categorias, especificamente do reconhecimento. Porque pegando essa noção de que para eu existir, eu preciso existir no olhar do outro, como espelho, então, e esse é um desejo meu, então eu desejo ser visto e desejo me ver da melhor forma possível por esse olhar do outro. Né? Então, se termino me relacionando com uma imagem, certa, dá até um nível de narcisismo nisso, mas é constitutivo também. O que é que acontece? Quando eu tenho vergonha, eu estou dizendo que incorporei o olhar do outro dentro de mim. O que é a vergonha, em outras palavras? É a moral do outro agindo em mim, para dizer o que eu posso ou não fazer para alimentar esse ideal do eu socialmente construído. Então, a vergonha ela é uma retração, porque você tem medo de que, ao expressar o que você deseja, o que você pensa, o que você é, você possa não somente perder o reconhecimento, mas você perder valorização e aprovação. E aí você paga o preço de ficar introvertido. Tá entendendo? E o que é que nos causa vergonha? Quando você fez essa provocação anterior, né? E aí Ailton puxou essa coisa do ideal, do eu ideal, que são, né, conceitos da psicanálise. Me veio muito uma transmissão do Marcelo Veras. Marcelo Veras, acho que já falei sobre ele aqui, ele é um psicanalista, ele é psiquiatra, ele é professor da UFBA, né, na Bahia. E aí, na transmissão do Marcelo Veras, logo quando estava com essas... Teve uma época aí que tinha muitas essas imagens que o pessoal colocava lá na internet, né? A sua foto e o ChatGPT colocava a sua imagem pela inteligência artificial, né? E aí o Marcelo Veras, explicando o que era essa coisa do eu ideal e do ideal do eu, aí ele dizia mais ou menos assim, o eu ideal é isso que eu consigo ser o máximo possível dentro, né, do que é posto, do que é apresentado como sendo interessante. E aí ele mostrou que é uma foto que eu bato na minha posição preferida, né? Enfim, com a roupa legal, com a maquiagem assim, tarará, enfim. Aí o eu ideal, né? Aí ele faz. E o ideal do eu tá aqui. Aí ele bota lá a foto dele, a mesma imagem, só que trabalhada pela inteligência artificial. Né? Então, é o ideal, né? Mas o ideal vem em primeiro lugar. Exato. Mas como eu não alcanço isso, o máximo que eu consigo chegar é aquela foto que ele tá lá. Né? Então, quando você traz isso sobre essa coisa do que é que nos causa vergonha, será que o que nos causa vergonha não é justamente essa coisa de perceber que esse ideal do eu, ele é inatingível, né? Que não vai estar dando sempre para a gente estar atendendo ao que é posto socialmente e coletivamente, ao que é defendido, né? Porque talvez, se a gente for questionar um pouco por essa perspectiva, a gente está aí num processo de, por exemplo, o conhecimento, as informações virem de uma forma tão fácil, aspas e mais aspas, que de repente, se a gente fosse partir para o ideal do eu, a gente nem tivesse aqui tendo essa conversa. Exatamente. Né? Então, assim, talvez cabe a gente pensar um pouco sobre isso também. O que é que esse ideal do eu... Veja, né? Você traz um aspecto interessante, Fabiano, o que é que nos causa vergonha hoje? Eu acho que Júlio tocou nesse ponto que eu acho que é interessantíssimo, que é
às vezes causa-me vergonha não estar à altura do meu próprio ideal, né? Por outro lado, a gente tem uma outra coisa que também nos causa vergonha, é de que tudo aquilo que eu acho que é meu, especificamente meu, para longe, para além do que é social pré-determinado, eu tenho vergonha, porque eu não sei como expressar isso para os outros. Porque, lembrando que nós somos constituídos um pouco de consciência coletiva, somos constituídos de um certo eu, que na psicanálise tem muitas discussões sobre isso, não vai entrar agora aqui, mas veja, tem uma parte de nós que é social, que tem uma tendência muito grande e até exagerada de cumprir aquilo que os outros esperam da gente. Uma parte de nós se realiza com isso, uma parte de nós se move em direção a isso, né? Ela vive isso. Então, assim, ninguém manda na minha vida. Não manda, mas em grande parte a sua vida está se movimentando em torno disso que as pessoas esperam ou não de você mesmo. Porque tem na nossa consciência uma consciência moral e coletiva que constitui o que nós chamamos de superego, dá para a gente a noção do que é certo, do que é errado, do que é permitido e do que não é. Mas tem uma parte nossa que é só nossa. E essa parte nossa que é só nossa, muitas vezes é desconhecido. Por quê? Porque a gente tem pouco contato com ela. É onde tem as pulsões, onde tem os instintos, onde tem nossas fantasias mais absurdas que entram em contradição com aquilo que socialmente foi estabelecido. Então, muitas vezes, o que nos causa vergonha é, de alguma forma, isso que nós somos vir a ser expresso dentro de um contexto onde não existe eu, só existe nós. Né? Então, é um paradoxo, de certa forma, Julita. Então, assim, eu tenho vergonha de não estar à altura do que eu mesmo idealizei de mim para os outros. Por isso que é vergonhoso postar uma foto sem maquiagem dentro das redes sociais, chorando ou triste. Como também é vergonhoso eu expressar para você aquela fantasia mais secreta que eu tenho, inclusive diante da pessoa que está comigo há muitos anos, me acompanhando, ou até mesmo um analista. Você procura e ainda tem vergonha de falar de certas coisas que são constitutivas suas, né? Mas você tem vergonha, ou seja, são dois paradoxos, né? De uma forma ou de outra, nós somos atravessados por essa moral social que faz com que a gente o tempo todo fique negociando entre eu ser eu para mim e eu ser eu para os outros. E a vergonha se estabelece nesse jogo, do que pode e o que não pode. Tem uma questão que, por exemplo, a gente que é da área da comunicação lida sempre, que é o medo que as pessoas relatam de falar em público. Né? A gente trabalha já em alguns cursos de oratória, e eu vi também uma pesquisa uma vez num jornal em inglês falando que um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Esse medo, de certo modo, ele está relacionado à vergonha que a gente tem de ser julgado e se expor? Sim, porque a gente está falando em público, então a gente está diante do olhar do outro, né? Ou dos outros, do público que vai estar ali acompanhando, do público que vai estar ali assistindo, do público que, inclusive, vai estar ali supostamente avaliando, julgando, nem que seja na nossa fantasia, né? Agora, tem algo também que acho que vale a pena a gente interrogar um pouco, assim. A gente está entendendo a vergonha muito por essa perspectiva, né, Ailton, do estar diante desses outros e o quanto que isso, de certo modo, faz com que eu pense e repense o meu modo de ser, de estar, e quanto que aquilo contribui para a vergonha. Mas eu também fiquei pensando um pouco se a vergonha, ela não pode vir também justamente do fato de eu corresponder a esse coletivo. Que é onde a gente falava aqui num programa anterior sobre a questão das massas, lembra? Né? E aí, enfim, me veio de pensar um pouco sobre isso também. Que é aí onde entra o que é de cada um, a nível de subjetivo, de identidade, de autenticidade, né? Por isso que eu falei sobre a gente ter um certo cuidado com a dimensão que essa coisa toma, né? Com o quanto que aquilo que é desse meio social incide em mim a ponto de me retrair o suficiente para que eu não apareça, né? E aí pode também acontecer, eu nem apareço e eu nem correspondo, né? Então, existem várias formas de a gente estar respondendo a isso. E nesse mundo de hoje, de um modo geral, vocês entendem que as pessoas continuam tendo as mesmas vergonhas de outros tempos ou são novas vergonhas? Se você pegar um exemplo que a Julita trouxe das redes sociais, onde existe um ideal do eu que elas querem manter a todo custo, né? Essa é uma vergonha contemporânea, né? Por quê? Porque ela não existia há alguns anos atrás, né? Agora, às vezes a gente tem vergonhas pelos mesmas vergonhas por motivos diferentes, né? Em algum tempo você pode perceber de que era vergonhoso você desobedecer ou contrariar os pais,
Hoje, você tem vergonha de outras coisas, mas não disso. E quando você está diante dos pais, você tem vergonha de outras coisas, mas não de contrariá-lo. Você tem vergonha de assumir um desejo, você tem a vergonha mas não de contrariar. Então, veja, assim, as vergonhas, eu acho que, assim, nós continuamos com vergonhas, às vezes manifestando de forma diferente, e às vezes são as mesmas que são reproduzidas. Então, varia muito de contexto para contexto, de sujeito para sujeito. Mas tem algumas vergonhas que são mais contemporâneas, né? Hoje, por exemplo, é vergonhoso para muita gente admitir que não sabe. Quando anteriormente, para muitas pessoas, era uma característica muito importante e valorizada você admitir que não sabia certas coisas, porque você estava na condição de aprendiz, de sujeito que buscava. Mas hoje, por exemplo, quando a gente tem sala de aula, acho que o Lida percebe isso, para muitos alunos hoje que têm acesso a todas as informações, a todas as tecnologias, tá? É muito vergonhoso para os alunos dizer, professor, não entendi. Porque diante dos colegas, ele transmite a noção de que ele é burro, de que ele não estudou, de que ele não está à altura. Por quê? Porque ele não está mais interessado no que o professor vai pensar sobre ele. Ele não tem mais vergonha de dizer isso ao professor. Por que eu sabia disso? Porque no intervalo ele vai lá e pergunta ao professor o que não perguntou diante dos colegas. Então, o que é que está dando vergonha a esse aluno? O que está dando vergonha a esse aluno é estar diante de colegas que estão no meu nível educacional, passando pelas mesmas experiências que eu estou, e eu estou admitindo para eles que não sei aquilo que eu acho que eles podem saber. Porque já que eles estão em silêncio, eu suponho que eles sabem. Então, eu estou sujeito e refém do julgamento dos colegas e não do julgamento do professor. E pode ser que todos estejam na mesma condição. Todos estão na mesma situação e todos estão controlando a sua própria vergonha e não querem assumir isso. Mas aquele que assume vira o bode expiatório, de certa maneira. Por quê? Porque ele vai ser julgado, na cabeça dele, ele vai ser julgado e condenado pelos colegas. Vai ser motivo de ridicularização, porque, olha, admitiu que não sabe. Isso. Porque criou-se uma cultura hoje que, assim, que é feio não saber. E os alunos estão indo para a sala de aula querendo mostrar que sabe, e não necessariamente com curiosidade, com interrogações, com inquietação, com dúvidas. Então, tornou-se vergonhoso assumir em sala de aula o lugar do não saber. Então, o silêncio, nesse caso aí, ele é meio que uma... Ele é protetor. Ele é protetor da vergonha, né? Eu fico calado, assim, então é como se eu soubesse. Quem cala, consente, mas na verdade... Não, porque tem muitas tradições orientais, Fabiano, onde o silêncio ele é portador da sabedoria. Exatamente. Né? Então, quem é que é mais perigoso? Preparar alguns saberes tradicionais. Quem fala muito. Quem fala muito se expõe muito, portanto, torna-se mais vulnerável. Aquele que está calado, ele tem o domínio do silêncio, que pode ser o domínio do vazio, mas pode ser o domínio também daquele que está prenhe de todas as sabedorias. Já é diferente, por exemplo, do Nordeste, nesse interior, se dizia, os pais e os avós, olha, se não sabe, fique calado. Já é um processo inverso agora. Por quê? Porque, assim, porque dentro dessa sabedoria popular... Se você não sabe, fique calado, a gente associa o silêncio ao vazio. Mas só que em algumas tradições que não são nossas, exatamente, o silêncio é aquilo que está com todas as palavras. Já sei de tudo. Já sei de tudo. Então, não... Então, assim, veja que tem esse paradoxo, verdade, né? E a Ailton puxou isso, né? Pensando sobre a questão de sala de aula, de alunos... E aí eu fico pensando de um modo geral, sabe, Ailton, assim, Fabiano, como se o fato de você não saber, né, viesse a ser vergonhoso, seja você estando sei lá, na condição de aluno, seja você estando na condição de professor, porque o professor às vezes também, muitas vezes está lá nesse lugar de que, em tese, deve saber de tudo, deve saber muito. Então, quando o professor não sabe, às vezes isso é inquietante. E também eu vou puxar novamente para a minha área de atuação, né? Por exemplo, a gente vê muito hoje muitas práticas, né? PSIs, da psicologia, da psiquiatria, e seja lá de onde for, muito nesse sentido que eu vou ter uma coisa pronta, que eu já sei tudo sobre você, você vai fazer assim, você vai fazer assado, e tudo tá ok. E não é bem assim, né? Muitas vezes a gente precisa saber sobre aquela pessoa, aquele sujeito que nos chega, né? De um modo que esse conhecimento vai chegando junto com o que ele vai trazendo. Não é Julita que ele está ali para saber tudo sobre você. E é uma coisa interessante, Fabiana, essa não saber, né? Veja, na prática clínica, Julita sabe isso melhor do que eu, é o lugar da constituição de você assumir diante do outro o não saber. Primeiro,
que o paciente procura uma ajuda, e não vou falar de psicologia, mas especificamente da psicanálise, Sim. procura a ajuda de um psicanalista, por exemplo, porque ele está passando por alguma coisa, algum sintoma, algum mal-estar que ele não sabe do que se trata. Qual a origem disso, por que ele está passando por isso. E o analista, por sua vez, apesar de ocupar diante dele, no lugar de um suposto saber, Que é o que lá que ele eu falava, também não né? sabe. Por quê? Porque a gente só sabe o que as palavras dizem. E eu preciso que você abra a boca para falar do que você não entende, para ver se nós podemos descobrir junto, por meio dessa escuta do que é dito, do que é não dito, de atos que são expressos de forma falhadas, né? Para que, assim, Fabiano, fale mais sobre isso. Por quê? Porque eu preciso saber o que é que suas palavras estão dizendo, porque eu preciso conhecer. Então, o nosso conhecimento é feito em cima das palavras que a gente escuta, e não em cima disso que você acha que tem por meio de teorias que você elaborou. Eu lembrei, né? de uma passagem agora da Maria Lívia Torinho Moreto. Ela é psicanalista, ela é professora da USP. E aí ela falava no texto dela que eu li, Ailton, que ele dizia, olha, tem experiências que a gente precisa destrinchar, né? A gente precisa se debruçar sobre ela, destrinchá-las, para então a gente saber sobre. Né? Então, também me lembrou uma passagem da Maria Rita Kell, que ela diz, a psicanálise ela não é uma prática cruel. Cruel no sentido de que ela que vai estar ali dizendo que é assim, né? De uma forma já pré-estabelecida e pré-determinada que as coisas vão acontecer para você, né? A gente está caminhando para a parte final, obviamente que o tema é fantástico, né? Na hora que a gente estava falando alguns temas, a gente via ali a produção dando um leve sorriso, eu acho que alguém se identificou em algum momento, tá o Pedro, a Clara, a Lourdes ali, né? Não sei, mas parece, né? E para a gente finalizar, a gente tem aí, eu acho que uns 4 minutos, tem uma coisa que é interessante que a gente gostaria de abordar nesses 4 minutos aí, vocês vão se virar dos 4 para poder responder. Já soube Os que 3. são 3, viu, Fabiano? Exatamente. Trauma e vergonha. Qual é a relação que existe entre esses dois, ou se não existe? Como é que é isso aí? Quer falar? Sim, posso começar e você vai me ajudando. Né? Pensar um pouco quanto que os traumas têm a ver, podem ter a ver, né? Justamente com o que vem desse contexto, desse meio, né, que de certo modo eu não correspondo, ou que eu não me sinto minimamente à vontade para levar para esse meio, para expressar e para compartilhar. Né? Então, ele pode ser uma consequência, né, como ele também pode ser uma causa que eu não divido, que eu não compartilho, enfim. Veja, Fabiano, tem um autor que eu gosto muito, você sabe disso, Julita sabe que trabalhamos no mestrado, que é o Boris Cyrulnik, que ele trabalha com um livro chamado Dizer é Morrer, a vergonha. Porque a vergonha é um dos únicos sentimentos que você, quando confessa algo que para você foi vergonhoso, ela provoca uma morte social. Você morre de vergonha. Né? Você não morre, né? Mas morre de vergonha. Ou você morre por você estar descredibilizado. Exatamente. Né? O que quer dizer o seguinte, que uma coisa é o trauma, é o acontecimento. Outra coisa é como o acontecimento foi interpretado por você. E esse acontecimento geralmente torna-se traumático por quê? Ou quando ele se torna traumático? Quando você interpreta esse acontecimento mesmo de forma inconsciente, muito atravessado, muito confuso, onde tem uma moral, né? Onde tem uma repressão, onde isso não é bem elaborado. O que é um trauma? É aquilo que aconteceu que não foi bem elaborado. E não foi bem elaborado por quê? Porque moralmente, psicologicamente, emocionalmente, eu estava com as coisas muito misturadas, muito confusas. O sujeito não tinha condições. Não tinha condições de elaborar, então ficou o trauma. Então, geralmente, o trauma tem a ver com essa vergonha, por quê? Porque eu tenho vergonha disso que aconteceu. Então, assim, tem uma relação, que como Julita disse, que pode ser causa, pode ser consequência, vai variar de sujeito para sujeito, porque diz respeito à forma como ele vai se relacionar com o que aconteceu na sua vida. Sabendo que o que aconteceu está acontecido. A forma como você vai lidar com isso é que é importante, né? E aí, se você tiver um senso moral, uma consciência coletiva introjetada muito forte, os traumas podem ser muito mais fortes, né? E se for mais fraca, você pode ter mais facilidade de lidar com isso, esse trauma, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para falar de uma situação, até mesmo numa análise, que para elas são extremamente vergonhosas falarem. Por quê? Porque não é o que aconteceu lá, é
como ela se comportou depois que aconteceu. Olha, mas eu passei por isso, eu sou uma pessoa assim, veja, as pessoas... Ninguém sabe o que está acontecendo com isso, como é que isso foi acontecer. Eu acho que eu fui culpado, será que eu não fui culpado? Ou seja, é a interpretação que você dá. Que muitas vezes você dá uma interpretação na qual você se sente envergonhado da situação ter acontecido. Ok, nosso tempo, né, esgotou, né? Não temos que ter vergonha de dizer. Então, eu acho que fica também, obviamente, aí o conselho, quem sabe até quem acha que tem uma profunda vergonha demais, procurar talvez aí um psicanalista, né, conversar, tentar resolver, discutir, tratar, fica aí uma dica. E o tema de hoje, evidentemente, daria aí muito mais tempo para a gente conversar, mas a gente volta com Diálogos Contemporâneos na próxima semana, trazendo mais um tema de muito interesse social. Até lá!